começar a tocar fogo no parquinho aqui do Contra-Ataque, eu quero a primeira cartela falando do número de falhas do Rossi aqui no Contra-Ataque na temporada 2026. Olha só, o Rossi falhou contra o Lanús pela Recopa. Decisão da Recopa Sul-Americana. Decisão da Recopa, onde o campeão da Libertadores enfrentou o campeão da Sula. Perdeu, né, sofreu aí contra o Grêmio pelo Brasileirão. Teve também a derrota para o Vitória por 2-0. Falhou no segundo gol. Na Copa do Brasil recente, no empate contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e também na vitória expressiva do Palmeiras sobre o Flamengo e nada mais, nada menos do que Francinito Loureiro para começar esta confusão aqui no Contra-Ataque de hoje. Francinito, é hora do Jardim mudar? Olha, claramente, Daita, amigos, o Rossi não vive um bom momento. Isso é fato. São falhas seguidas no gol do Flamengo, falhas que geraram problemas para o Flamengo em jogos importantes. Então, há um clamor de parte da torcida do Flamengo e parte da mídia esportiva também para o Jardim testar o goleiro reserva, o Andrew. Foi contratado junto ao futebol português, né? Estava lá em Portugal. E o Flamengo não trouxe um goleiro para ser só um bibelô lá, ficar no banco sem poder atuar. Então está na hora do Jardim testar o goleiro Andrew, porque o Rossi não está num bom momento e este seria um jogo ótimo para o técnico Leonardo Jardim fazer isso. O jogo contra o Cusco pela Libertadores, jogo que acontece daqui a pouco, 9h30. Mas acho que o Jardim não vai fazer isso. Tem aquela máxima, né, de que futebol e psicologia tem que andar de mão dadas. Então, se o Jardim, pensando com a cabeça do Jardim, ele pensa o seguinte, acho, porque ele não deve escalar o Andrew hoje, não deve dar essa chance para o Andrew que eu acho que deveria dar, para se tornar uma sombra para o Rossi. Né? Isso. Então, o Jardim pensa o seguinte, se eu coloco o Andrew hoje contra o Cusco e ele falha, eu vou perder 2. Porque quem é barrado, no caso o Rossi, vai ficar com aquela cabeça ruim. Poxa, eu estou realmente mal, fui barrado. Aí o André falha hoje, o Rossi já com a barração poderia ficar também, né? Numa situação difícil, psicologicamente falando. Então, eu acho que o Jardim vai manter o Rossi no gol, embora eu acho que o Rossi tem falhado, merece nesse momento ficar no banco para o André ter essa oportunidade e o Flamengo testar seu goleiro reserva. Tem que testar, o Rossi não está bem. Isso no futebol é comum, mas conhecendo e o Leonardo Jardim, acho que ele não vai fazer isso. Tu acha que ele vai fazer, Osmar? Você, corintiano, você acha que está na hora de mudar o goleiro, mesmo ele tendo alguns números, pisando na bola, pode ser o psicológico, pode ser um ataque psicológico aí pré-Copa? Será? Eu acredito que na atual fase, né, do Rossi, ele está passando por problemas que vários goleiros passam, né, durante a sua carreira, e eu acredito que isso é só uma fase. Como o Francinito falou, né, acabou de falar, que ser trocado agora, isso pode gerar até algo que vá prejudicá-lo ainda mais, entendeu? Então, o Flamengo contratou um goleiro reserva para ele, mas acredito que ele pode ser testado mais para frente, porque ainda tem muito Campeonato Brasileiro, ainda tem Libertadores, entendeu? E o Flamengo pode... Esperar o Rossi frangar outras vezes para testar. E é isso, vamos esperar um pouco. A Luzichelli tem experiência em acompanhar grandes goleiros, porque tem um ídolo, Rogério Ceni, e agora tem o Rafael no São Paulo. E aí eu te pergunto, Luzichelli, será que um problema extracampo pode estar afetando aí o rendimento do Rossi? Não acredito que seja extracampo esse momento do Rossi, mas acredito que passa muito pelo sistema defensivo do Flamengo, que quando se atrapalha, acaba prejudicando o goleiro. Então, por mais que o André tenha essa visibilidade nesse momento, esse ano, por exemplo, ele só fez 5 partidas oficiais. E nessas 5 partidas ele sofreu 4 gols. Inclusive, né, a estreia dele foi contra o Fluminense. Nenhum foi frango. Mas sofreu gols.
né? Então, assim, se você for levar em conta números, estatísticas, o Rossi é o goleiro que deve permanecer, na minha opinião, mesmo estando nessa fase complicada. Porque se você mesmo admitiu que se colocar o André, corre o risco de você queimar um jovem goleiro, assim como também baixar ainda mais a bola do goleiro, que já é o titular. É um risco que tem que ser corrido. Então, mas nesse momento, em jogo de Libertadores, não acho que seja o momento ideal para testar ele. Eu acredito que Vamos o jogar Jardim... com cuscuz. E o próprio Jardim... O cuscuz, é nem um cusco. Nunca subestime os times sul-americanos. Cuidado que Vitória, a prova diz. O Cusco do Peru tá eliminado, só tem um ponto. Você tá magoado mais pelo Maracanã para conhecer o Rio de Janeiro. Você tá mais magoado pelo 3-0. É isso que tá acontecendo. Acho que se tem um jogo ideal pro Flamengo testar o seu goleiro reserva, é esse jogo de hoje. De jeito nenhum, já discordo. O Flamengo está classificado, o adversário não vai oferecer nenhum tipo de problema pro Flamengo. Mas é aí que acontece. Se o goleiro sofre um frango hoje, aí você vai dizer, poxa, por que não deixou o Rossi? É dito e certo, se acontecer do Jardim colocar ele hoje, amanhã eu queria estar aqui, nem que seja ali na cadeirinha, para ver você lamentando. Olha, o Rossi, na verdade, é um goleiro que se esconde muito atrás das penalidades. É um ótimo pegador de pênaltis. Sim. Ano passado, o Flamengo tinha um sistema defensivo mais consistente. A bola chegava pouco na defesa. O Flamengo ficava o tempo todo com a bola, então... Mas quando ele foi exigido, ele respondeu. Ele foi um dos responsáveis. Mas foi exigido. Se ele não tivesse sido exigido quando a bola de jeito nenhum, quando a bola passa a chegar mais no Rossi, em 2026, mudou o treinador, mudou o sistema de jogo, o goleiro vai ter que trabalhar mais. E o Rossi, quando foi exigido, está falhando. O próprio Jardim admitiu que não assistiu nenhum jogo do André esse ano. Ou seja, por mais que ele esteja acompanhando os treinamentos do jovem goleiro, mas não acho que ainda assim seja a oportunidade hoje de ele colocar o goleiro reserva. Rossi sofreu 9 gols em 10 partidas. E aí você me perguntou sobre a história os 4 são frangos. Do Andrew. Ele jogou no Gil Vicente, né? de Portugal. 124 jogos entre as temporadas de 2021 até janeiro deste ano, quando se transferiu para o Flamengo. Então, é um jogador que tem grandes números aí. Teve pelo Botafogo, mas apenas na categoria de base e na reserva. Gente, não dá para você desperdiçar uma oportunidade como essa. Copa Libertadores, Flamengo classificado, adversário vai ter mais tempo fraco. Pro Jardim testar. Flamengo poderia colocar o Andrew, deixa o Rossi lá no banco, bota o Andrew para jogar. E aí a gente vai saber se o cara realmente pode ser essa sombra pro Rossi. Porque se não puder, o Flamengo tem dinheiro. Ó, esse cara não serve para ser o reserva do Rossi. Vamos trazer um jogador à altura. Eu acho que o recorte é o que dá para fazer. Não dá para fazer. Ele se apega muito pouco. Ele se apega muito pouco. Mas eu falo, não é nem só... Eu não estou falando da questão do Andrew. Eu estou falando mais pelo Rossi, que tem falhado seguidas vezes. São falhas... clamorosas em jogos importantes. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória numa falha do Rossi. Aí eu pego um goleiro que não vem numa boa fase. 2-0, aí pego um goleiro que nunca jogou pelo Flamengo, vou jogar toda a aposta do cara num jogo que para vocês não vale teoricamente nada. Não é aposta. Aí eu queimo um cartucho. Aí o que acontece? O Rossi nunca vai ter sombra. Eu jogando bom ou ruim, eu sou o titular. E aí? Não, mas isso aí você está jogando com a bola de cristal. Você não sabe se o cara vai falhar hoje. A Trionda está aqui para nos revelar os fatos. Não existe isso. O que existe é o Rossi está mal, está num péssimo momento, a torcida está furiosa com ele, muitas críticas, e ele precisa dar um tempo. O treinador precisa entender que é hora de você testar o cara lá, até para saber se esse reserva tem condições de ser a sombra para o Rossi. Você se acalmar, beber uma aguinha. Enquanto você está bebendo aqui uma água, eu vou chamar a cartela com a provável escalação do Flamengo, que enfrenta o Cusco do Peru. Hoje, a partir das 9 horas da noite, a gente está vendo aí a cartela. Tá aí. Rossi já está escalado. Ó. Aí, ó. Eu olho o Léo Jardim aí, eu me abro porque eu só estou lembrando da sombra do Jorge Jesus. Mas tudo bem, vamos para frente. Tá aí, provável. Rossi ou Andrew, Varela ou Royal, Vitão, Léo Pereira ou Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, depois da confusão, da polêmica. Pode ser De La Cruz ou Pulgar. Ou pode ser De La Cruz ou Pulgar, Plata, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique.
Dificilmente, né, para a gente já até talvez passar para outro assunto, dificilmente ele vai mudar essa opção no gol. Mas Eu acho que defender a titularidade do Endro, é um jogo de Libertadores. E o Flamengo, ele não só busca classificação, o Flamengo é um time que tem que buscar a classificação geral. E ele está brigando com o Rosário Central, com o próprio Corinthians. Rivadavia e Rosário Central da Argentina são os times que têm a mesma pontuação do Flamengo. Só que o Flamengo tem um adversário muito fraco, muito acessível. A verdade não é mas adversário tem a é que você, desculpa interromper, você e a torcida flamenguista são muito magoadas com os jogadores quando falham. Porque quando falham, aí cai em cima matando. Dito isso, teve caso de Bruno Henrique, que muita gente criticou. Teve caso de Paquetá, que muita gente criticou. Teve caso de Pedro, que muita gente criticou. Quando o cara começa a voar, aí volta todo mundo para colocar na palma da mão. Quando o jogador falha, o torcedor tem que bater palma. Não é que tem que, mas tem que apoiar. Pelo amor de Deus, Rosiquelli. Vocês têm que apoiar defender. Se fosse um lance só, um jogo só. São jogos mas é aí que seguidos que o Rossi a gente está falando de uma fase. É uma fase. Se ele está nessa fase, então, se ele tem o apoio da torcida, ele melhora. Concordar. Eu não concordo com você muitas vezes, mas se é má fase, então afasta o cara. Tira. Te recupera lá, meu amigo. Mas a má fase é dentro de campo, não é extra. Ele precisa estar dentro de campo em 90 minutos. Acho que não, para falhar mais vezes. Ânimos acirrados, vamos virar a página, mas antes de virar a página, eu quero que você clique nesse QR Code aqui, no cantinho da tela, participe lá, se inscreve no nosso canal Contra-Ataque MN, tá?